Você sabe a diferença entre uma bela refeição e um trágico envenenamento? Se não, acho melhor você descobrir antes do jantar. Com essa frase eu quero começar esse vídeo falando a respeito de falsos profetas. Então vem com a gente que o vídeo hoje é extremamente necessário. Yeah. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com sua teologia, mas nós estamos preocupados. Por quê? Vamos pensar nessa frase. Você sabe a diferença entre uma bela refeição e um trágico envenenamento? Se não, trate de descobrir antes do jantar. Eu quero pegar essa mesma frase e jogá-la para o campo da teologia. E agora eu quero perguntar: você sabe a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta? Se não, trate de descobrir antes do próximo culto. Por que eu falo isso? Porque nós temos a obrigação de julgar as profecias faladas e corremos o risco de, por não conhecermos a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta, seguirmos estes homens, estes lobos em peles de cordeiro, ou até mesmo nos tornarmos estes falsos profetas. Então quero elencar aqui algumas diferenças entre o verdadeiro e o falso profeta, tá? No Brasil é muito conhecido um tipo de falso profeta. São pessoas, lobos devoradores, que assistem vídeos no YouTube, não curtem, não comentam, nem compartilham, nem se inscrevem no canal, nem ativam notificações. Esse tipo de gente, esse tipo de gente é abominável. Mas Deus vai pegar eles, Jesus vai pegar eles e vai dar a devida paga, né? Vamos se livrar desse mal aí. Clica aí, curte, comenta que eu quero te mostrar um texto que tá aqui, ó. Olha só, eu vou ler no computador aqui, ó. 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Atos dos Apóstolos 17:11. Os bereanos eram mais nobres que todos os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha só, 1 Coríntios 14, 29 e 33. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, quando alguém estiver profetizando na igreja, os demais devem ficar quietos para ouvir. Todos devem ouvir o que está sendo profetizado para a igreja poder, como um corpo, avaliar se o que está sendo dito é bíblico, tá? Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar. Então, aqui está falando de revelação, tá? Aqui entra um problema para a galera reformada que é cessacionista e diz que não há profecias mais e tudo mais, e que a profecia é só a pregação do evangelho. Aqui está falando de revelação mesmo. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar. A gente pode profetizar à vontade dentro das regras bíblicas, tá? Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, não é o Espírito Santo, tá? Nem o Espírito de Deus, é o Espírito dos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Isso é 1 Coríntios 14, do 29 ao 33. Então não faltam textos para a gente dizer, cara, avalia essa profecia. Calcule se essa pessoa está falando algo bíblico ou não. Por quê? Porque não há nada novo do caráter de Deus para ser revelado, não há nada novo do caráter de Cristo para ser revelado, tudo já está na Escritura. Tudo que temos para saber a respeito do caráter, da personalidade, do que agrada ou desagrada a Deus já está na Escritura. Então, se a pessoa trouxer uma revelação nova, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que Paulo fala para fazer até quando um anjo aparece e traz uma nova revelação, um novo evangelho. A gente deve considerar isso maldição. Eu falo isso por quê? Porque esta semana passada, semana retrasada, uma mulher colocou um vídeo na internet e ela começou a ler Gênesis. Olha só o nível de conhecimento teológico da pessoa. Ela já começou trazendo revelação, dizendo que quando Deus fez o firmamento para separar as águas que estavam acima no céu e as abaixo do céu, que a água que está acima do céu é Deus, porque Deus é a fonte de água viva. Já começou com essa
leitura aí cabeluda, horrível do texto. Porque se é verdade, então Deus é água e tem peixe na metade de Deus que ficou na terra. Ficou metade de Deus aqui na terra, metade lá para cima, e tem peixe aqui embaixo, tem água no céu. Ou a água aqui embaixo é espírito, porque Deus é espírito também. Então, ela arrumou um problema teológico aí. Só que começou a piorar. Ela chegou no final do capítulo 1, ali na parte do sexto dia, que fala da criação do homem, e ali Deus fala, e viu Deus que era muito bom. E daí ela entrou, já começando assim, ó. Eu sei que vão dizer que é heresia, mas eu recebi de Deus, eu ouço Deus. E esse é o primeiro alerta que você precisa ver. Quando a pessoa já assume que não é bíblico, cara, se não é bíblico, Deus não falou para ela. Eu garanto para ti, eu boto meu CPF em xeque. Não é profecia se não conversa com o texto bíblico. Por quê? Porque o Deus da Bíblia é o mesmo Deus das profecias e é o Deus que mandou avaliar cuidadosamente as profecias, avaliar como, avaliar com base em quê? Na Bíblia. Então ele não iria se contradizer. Tá? O caráter de Deus é contrário a esse tipo de ação. Então, se a pessoa não prega o que é bíblico, é falso profeta. Outro ponto, se a pessoa pensa que 2024 anos de teologia séria não conseguiu encontrar a interpretação que ela ouviu do Espírito Santo orando em casa sozinha, gente, é falso profeta. Tá? Se ela acredita de fato que ela teve uma revelação nova que os acadêmicos não tiveram, que pessoas que conhecem o idioma original grego e hebraico melhor que suas próprias línguas não encontraram, mas ela teve, orando, não sabe nem ler, não sabe nem escrever direito, mas ela conseguiu entender numa versão em português da Bíblia uma revelação maior, essa pessoa, além de prepotente e burra, ela é falso profeta, tá? E eu falo sem medo do que vão pensar de mim, porque essa é a verdade. É burrice você achar que você teve uma revelação nova do texto. Isso só sinaliza o quão pouco do texto você conhece e a sua falta de reverência com a Bíblia e prepotência com relação a si mesmo, tá? Outro ponto, o texto que aparece na carta de Judas, tá? Não o que se matou, o bom. Ó, olha só. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Você precisa entender o que é que esse texto está dizendo. Ele está falando sobre Balaão como referência de falso mestre e falso profeta, tá? Como referência de falso mestre e falso profeta. Você precisa entender que Balaão, por ser uma referência, ele precisa ser conhecido. Você precisa saber a diferença entre uma boa refeição e o envenenamento. Me tranquei aqui na palavra, tá? Mas azar. Você precisa saber a diferença entre um verdadeiro profeta e um falso profeta. Quando fala de falso profeta na Bíblia, a referência é Balaão. Balaão aparece no capítulo 22, 23 e 24 de Números. Logo depois que o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, a fama deles chegou até o rei Balaque. Esse rei, ele percebeu, armas não funcionam contra esse povo, afinal, a maior potência da época era o Egito, e eles caíram diante de Israel. Então, se o Deus desse povo, um Deus invisível, é capaz de salvá-los, a gente precisa lutar com armas espirituais. Então eles contratam Balaão, um falso profeta, para amaldiçoar o povo. E agora que entra o ponto. Esse cara nunca entregou uma profecia que não se cumpriu. Nunca. Não existe relato bíblico de ele contando, falando algo que não aconteceu. Pelo contrário, fala que ele ouviu Deus, que ele ouvia Deus falar com ele, Deus colocava palavras na sua boca e ele entregava, tá? Esse cara, ele via anjos, que tem uma gente que ama ver anjo, né? Adora a gente que vê anjo. Ah, eu vi um anjo entrando na igreja. A galera começa a saracutear ali no espírito do sei lá o quê, e adora ver anjo. Até uma mula falou com ele. Isso aí a gente já tem uma semelhança com o Balaão, que tem um monte de mula querendo falar com a gente, né? Só que o falso profeta aqui não era mula, era Balaão, tá? Isso é muito grave, você precisa entender isso. Esse cara, inclusive, profetizou a respeito de Jesus. Na lista de profecias messiânicas tem uma de Balaão, que é um falso profeta. Ele fala, vejo não agora, mas no futuro distante, a estrela de Davi que se ergue para vencer seus inimigos, para destruir seus inimigos. Gente, ele profetizou a respeito de Jesus. Tá? Esse cara, ele tem uma frase que a gente ouve até hoje, e é verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa frase é de um falso profeta, Balaão.
Então você precisa entender que o falso profeta não é o cara que mente. O falso profeta não é o cara que fala coisas que não acontecem. O falso profeta não é o cara que não ouve Deus. O falso profeta não é o cara que não profetiza de verdade e finge. Existem os charlatões, mas o falso profeta, o perigoso mesmo, é aquele que fala e tudo acontece. Por quê? Porque ele está falando algo, ele te convence. Só que não é porque o endemoniado lá falou um negócio e não aconteceu. Ah, isso aí pode ser um charlatão, ele pode ter falado de si mesmo, pode ter falado de demônios, o demônios falado para ele entrega a revelação, pode ter sido. Só que eu quero que você entenda que muitas vezes o falso profeta são irmãos. O falso profeta é um dos nossos irmãos que estava ali, mas caiu no caminho de Balaão, caiu na armadilha de querer benefício próprio. E esse é o principal laço que prende o falso profeta, que é querer lucro, dinheiro, fama, fortuna, que a fortuna nem sempre é fama, nem sempre é dinheiro, às vezes é uma posição de sucesso, às vezes é uma posição de liderança, às vezes ele vai estar buscando sexo, às vezes ele vai estar buscando dominação, às vezes ele vai estar buscando controle, às vezes é simplesmente por vaidade. Mania de controle, mania de grandeza. Quando essa pessoa deixa de profetizar para entregar a palavra de Deus e para engrandecer o nome de Deus, essa pessoa se tornou instantaneamente um falso profeta. Tá? Um lobo vestido em pele de cordeiro. Então você precisa ficar atento. E se você quiser saber mais a respeito de falsos profetas, eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo completo a respeito disso. Não é meu, é de uma pessoa muito melhor que eu, muito mais capacitada. E a gente vai gravar um vídeo reagindo a esse vídeo também. Quero ir conversando com vocês assistindo esse conteúdo, tá? Então, tá. E agora entra a conclusão daquela história lá, né? A pessoa chegou na parte de dizer que nós somos bons. Essa foi a revelação que o Espírito deu para ela. Deus me entregou a revelação de que nós somos bons, por quê? Porque o texto, porque tem palavras de Jesus dizendo, o ser humano é bom? Não. Porque tem uma palavra de Deus dizendo a humanidade é boa? Não. Porque não existe nenhum texto da Bíblia dizendo que o homem é mau? Não, 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 não. Porque lá em Gênesis diz que Deus criou o homem e viu que tudo que ele fez era muito bom. Essa é a revelação dela. Maravilhoso, né? Parece um babuíno interpretando um texto bíblico. Mas enfim, o que acontece? A minha esposa chegou e falou, querida, olha só, quando o jovem rico chega para Jesus e chama ele de bom mestre, Jesus fala assim, ó, por que me chamas de bom? Acaso não sabe que não há ninguém que seja bom a não ser o Pai que está no céu? Cara, Jesus não aceitou ser chamado de bom e essa mulher incentivou a audiência dela a dizer, pode me chamar de bom que eu sou bom mesmo, porque Deus, tudo que Deus fez é bom. E ela ainda misturou um texto lá de Gênesis com um texto de 1 Coríntios, de Romanos 12, e ela falou que porque a Bíblia fala que tudo que Deus fez é bom, perfeito e agradável. Não, não é. A Bíblia fala que viu Deus que tudo que fizera era bom. E lá em Romanos fala que para que experimenteis a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então não é o que Deus fez que é bom, perfeito e agradável, é a vontade dele. Porque se tudo que Deus fez é bom, perfeito e agradável, eu quero te perguntar, quem é que fez o diabo? Quem é que fez o diabo? O ebola é bom e perfeito e agradável? A dengue, o mosquito, o carrapato, a pulga, a coqueluche, a lepra, tudo bom, perfeito e agradável? Não. Até porque a gente tem muito texto falando que a gente tem lá a citação a respeito, a narração a respeito do dilúvio, que todos os intentos do coração do homem são para a maldade. A gente tem em Romanos, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que queira, não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém que entenda. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém bom, não há nenhum justo sequer, ninguém é bom. Mas o falso profeta, ele acredita que ele tem um telefone vermelho, uma linha direta com Deus, e Deus fala coisas diferentes da Bíblia. Deus está disposto a mentir na Bíblia só para falar a verdade para esse falso profeta. Tá? São pessoas prepotentes, pessoas arrogantes, pessoas que falam do que não conhecem, escravizam as pessoas. Tá? Então, muito cuidado. E principalmente, agora para finalizar, cuidado com as obras. Porque Jesus em Mateus 24 ele fala que no Mateus 7. Em Mateus 7 ele fala que virão falsos profetas e dirão, olha só, virão aqueles no grande dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Olha o profeta aqui. Em teu nome não profetizamos? Não expulsamos demônios? O cara que está em conferência expulsando demônio. Não fizemos milagres? Aquele cara que impõe as mãos e as pessoas são curadas, levanta morto, multiplica pães. Tá? E o que Jesus fala? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço.
Em outros textos fala, afastem-se de mim, malditos que praticais iniquidade. E aqui eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Gálatas, tá? No capítulo 5, verso 22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, Jesus basicamente narrou que as pessoas chegarão a ele com obras. Senhor, em teu nome profetizamos, é uma obra. Curamos, é uma obra. Expulsamos demônios, é uma obra. Nós pregamos o evangelho e pessoas foram salvas, uma obra. Nós plantamos igrejas que ganharam multidões de almas, é uma obra. Não é fruto. O fruto é quando você está nos bastidores. Sabe quem é que vê os frutos do falso profeta? A esposa do falso profeta, os filhos do falso profeta, o pastor do falso profeta, aqueles que estão próximos do falso profeta, o funcionário do falso profeta, ou o patrão do falso profeta, o colega de trabalho do falso profeta. Esses são os que conhecem os frutos, porque o fruto ele é um traço de caráter e não uma obra pública. Tá bom? Então não se seduzam com obras de falsos profetas, mas busquem saber os frutos dos falsos profetas. Jesus disse que a árvore será reconhecida pelos frutos, não pelas suas obras. Por que corre o risco disso acontecer? Porque as obras são enganadoras, as obras são forjadas. Uma pessoa, um ímpio, pode ser usado por Deus em boas obras, mas ele não pode apresentar bons frutos se não for um cristão genuíno. Então, só para concluir a história, a minha esposa comentou lá, Jesus disse que não pode ser chamado, ninguém pode ser chamado de bom. E ela começou a xingar a minha esposa no perfil, nos comentários do vídeo, e xingou no particular, disse que ela era uma endemoniada, disse que nós estávamos com Satanás no corpo, disse que nós estávamos blasfemando contra ela, disse que nós estávamos afrontando e que se nós tivéssemos uma outra opinião deveria ser dada na nossa rede, que aquilo era um desrespeito a ela. Ela em nenhum momento defendeu Cristo. Em nenhum momento ela respeitou a Bíblia. Então, ela gritou, ela xingou, desrespeitou, desmoralizou, expulsou, bloqueou. E aqui nós vimos a confirmação. Por mais que teologicamente alguém possa discordar, poderia apontar, não, ela é uma profetisa de verdade. No momento em que tu vê como ela reagiu à afronta, a forma com que ela reagiu ao contraditório, nós vemos que ela realmente é um falso profeta, porque ela não apresenta domínio próprio, mansidão, amabilidade, tá? Amor. Então, prestem atenção no que vocês vão comer. Prestem atenção em que mesa vocês têm se assentado. Prestem atenção em quem vocês têm seguido. Olhem em volta e se debrucem sobre a Bíblia e busquem em Deus, para que vocês também não se tornem um falso profeta. Para que vocês não se tornem pessoas de muitas obras, pessoas de muita ação, pessoas totalmente ativistas no reino, mas que têm sua moralidade totalmente depravada e corrompida. Tá bom? Então, gente, não esqueçam, Jezabel, o espírito de Jezabel, ele sempre tenta matar o profeta quando é confrontado. Tá bom? O profeta verdadeiro, quando é confrontado, ele não tenta matar quem o afrontou. Ele prova que aquela pessoa está ouvindo a verdade. Quando o verdadeiro profeta é afrontado, ele corre para a Bíblia. Tá? Quando o falso profeta é afrontado, ele mata o profeta, de verdade. Tá bom? Então, fica com Deus. Espero que você esteja bem. Se inscreve nesse canal, compartilhe esse vídeo e também clica no link abaixo do igreja.life. Ajuda lá a nossa missão a continuar, tá bom? Forte abraço, fica com Deus. Tchau.